Oi pessoal, então hoje nós vamos trabalhar com a parte da imagem. Então, bem-vindos, vamos brincar um pouco com essa imagem. A aula um pouquinho vai ser meio longuinha, mas ela é bem interessante. Então, vamos lá. Seguinte pessoal, tudo vai acontecer quando eu tiver os meus arquivinhos. Então, eu vou brincar aqui. Vou criar aqui em File, um novo arquivo, né? File Save, né? Que eu vou salvar. Vou salvar naquela mesma pasta aula imagem, só que eu vou salvar agora como principal.html. Então, vamos lá. Poderia chamar de aula 3 também, mas não, vamos lá. Então, o que acontece? Dentro desse local onde eu salvei a principal.html, vocês já têm o index, que seria aquelas nossas listinhas que a gente trabalhou. Então, o que vai acontecer aqui? Vai chamar o HTML, né, padrão, vai colocar lá aula inserção de imagens. Isso. Aqui no final vai chamar o meta charset para codificação de acentos. E olha o que vai acontecer aqui no corpo. Nós vamos chamar uma div para guardar as nossas imagens. Então, nós vamos trabalhar ali. O que acontece aqui? Ctrl S para salvar. Salva. Então, aqui no desenvolvimento, eu tenho aqui na pasta aula imagens, eu tenho uma pasta imagens que tem algumas imagens que eu vou poder usar aqui, ó. Então, eu vou poder estar trabalhando com todas elas. Aqui mesmo, uma pasta para cima, eu tenho uma imagem solta, que eu vou também trabalhar com ela. Por quê? Porque até agora, a gente trabalhou com uma imagem dentro de uma pasta, mas a gente não viu como se fosse eu quero essa imagem e ela está numa pasta superior. Então, eu vou ter que achar o caminho daquela imagem se eu quiser ela. Por exemplo, aqui nessa pasta imagens, ó, vou pegar esse FPR aqui, ó, Ctrl X, né, recortei, e vou colocar aqui no mesmo local dos arquivos HTML. A gente vai ver a diferença disso aí. Então, para eu trabalhar com uma imagem, eu vou ter que vir aqui e vou chamar a tag que trabalha com a imagem, que é a tag img. Pode ver. É uma tag que ela não tem fechamento, ou seja, não tem a barra img, mas ela por si só, aquelas tags solitárias, né, ela se resolve. O src seria o source, ou seja, o caminho para a imagem. Então aqui no caso nós vamos trabalhar com uma imagem para poder ver ela. Então aqui, ó, quando eu for ver a imagem, eu vou querer, por exemplo, essa ifpr.jpg. Pode ver que ela está no mesmo local que o arquivo principal, ó. Então eu não preciso referenciar essa imagem dentro de uma pasta. Quando eu não preciso referenciar, eles estão no mesmo local, no mesmo nível, como se diz. Você vai colocar lá o nome do arquivo, ponto, deixa eu ver aqui, é JPG. Então, JPG. Quando você dá o Enter, você vai trabalhar no seguinte. Deixa eu colocar aqui um título, vou colocar um H2, vai ficar bonito. Imagens. Isso. Você chegou aqui e agora você vai carregar esse principal.html. Botão direito, abrir com o Mozilla, né? Estou preferindo o Mozilla agora. E olha o que está acontecendo. Eu tenho a minha imagem. Se eu clicar nela, se eu inspecionar ela, aqui ó, botão direito, inspecionar elemento, vai aparecer aqui embaixo ou aqui na lateral, tanto faz. No caso do Firefox abaixo aqui, eu consigo ver, ó, ela aqui, ó. Então, eu consigo ver características da minha imagem. Então, ela tem no caso 636 de comprimento por 364 pixels de
a altura. Então é uma característica dela. Fechei o modo de inspecionar e eu vou trabalhar. Só que essa é uma imagem relativamente grande. O ideal é que ela seja um pouquinho pequena para aparecer no meu site. Então, como que eu posso diminuir o tamanho dessa imagem? A tag imagem ela tem duas características interessantes, dois atributos interessantes. O width, que é o comprimento, e o height, que é a altura. Então, se eu definir aqui o width e o height, eu posso trabalhar com essa imagem. Por exemplo, cheguei aqui no width, coloquei 50. Vamos lá. Vamos colocar 50 nele. Eu vou colocar lá, coloco no height, eu vou colocar, sei lá, 20. Então, até lá, 20. O que vai acontecer? Ele vai transferir aquela imagem do tamanho que ela tinha de comprimento para 50 pixels e altura 20 pixels, que é o que eu trabalhei. Dou um Ctrl S, vou lá, recarrego, ó, ela vai diminuir bruscamente. Olha o tamanho que ficou. Ficou bem pequeno. Tá vendo? Aqui, ó. Por quê? Essa quantidade de pixels é bem pouquinho. Então vamos dar uma aumentada só para ficar mais visível. Repara que eu não precisei colocar uma das características quando você fala em tamanho, alguma coisa, é o chamado px, que significa pixels. Aqui eu não preciso colocar. Então vou trabalhar em cima disso. Opa, coloca aqui. Meu 100. E aqui eu vou colocar uma altura de, sei lá, 80. Não, aqui tava com 600, né? 150 por 100. Tá bom. Então, olha o que acontece. Trabalhando aqui, ó, a imagem já fica maiorzinha. Só que tem o seguinte, galera. Opa, apertei o botão errado. Quando eu redimensiono a imagem, eu trabalho com a altura, eu posso esticar essa imagem. Então aqui, ó, por exemplo, eu poderia deixar ela meio chata, vamos dizer assim, ó. Na verdade eu vou deixar ela mais fina. Vou colocar aqui 30. Então um Ctrl S aqui. Vou lá pro Mozilla, recarrego, ó. Tá vendo? Ele achatou. Então vai ter uma altura menor. O que pode acontecer também aqui, ó? Eu posso simplesmente não colocar um dos atributos, colocar só o width. O que vai acontecer quando eu coloco só um dos atributos? Quando eu mexo só com um deles, o outro ele é redimensionado proporcionalmente. Então, por exemplo, vamos colocar um tamanho maior aqui, ó. Ele tinha 600 e pouco, vou colocar 400. Opa, 4000 não. 400. Quando eu recarregar a página, ó, ele cresce. Pode ver que o width é o comprimento, ou seja, ele coloca o comprimento em 400 e proporcionalmente ele aumenta a altura. Então, você não precisa ficar brincando com a altura, por exemplo, porque se eu fosse brincar aqui com a altura, ó, colocasse aqui o height, eu poderia, por exemplo, errar. Vamos colocar aqui, ó, 800, ou seja, uma baita de uma altura. Vou colocar aqui, ó, pronto, estiquei ele, ó, tá vendo? Mas não, se eu tenho, por exemplo, se eu colocasse tanto o width quanto o height, se fosse só um dos dois atributos, ele aumentaria proporcionalmente a figura, ou achataria ela, mas na verdade ele não deixaria ela ser cortada. Então vai ter isso aí. Então a parte de imagens ela é bem simples assim. Então nós temos a imagem que pode ser redimensionada nessas proporções. Algumas características que a gente tem ali que a gente pode usar a imagem por exemplo essa aqui, por exemplo, o fpr.jpg, beleza? Que é aquela nossa primeira imagem ali. Uma outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, é pegar uma imagem que está dentro de uma pasta, ó, que nem aqui, ó.
A principal, o IFPR está aqui, mas por exemplo, se eu quiser uma imagem que está dentro dessa pasta imagens, ó, vou dar dois cliques aqui, ó, eu quero essa banner.jpg, tá vendo? Eu vou ter que dar todo o caminho dessa pasta, como eu já mostrei antes lá, quando a gente fez no background do corpo do site. Então eu vou colocar lá o nome, pode ver aqui, ó, como eles estão no mesmo nível, ó, a pasta e o arquivo. Para você pegar um objeto que está dentro da pasta, você vai ter que dar o nome da pasta barra o nome do arquivo que você quer. No meu caso é banner JPG. Então vamos lá. Imagens barra, vou colocar aqui banner.jpg e eu vou tirar esse tamanho de 400. Eu vou deixar ele no natural, só para a gente ver o tamanho. Então, entre na pasta imagem e procure o arquivo banner.jpg. Entenderam? Dá um Ctrl S, vou aqui, recarrego, olha, tá aqui, meu bannerzinho. Então, ele traz para mim. Também posso redimensionar. Uma outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, é isso aqui, ó. Como essa imagem estava dentro da pasta imagens e aqui tem o arquivo principal, eles estão no mesmo nível, pode ver que no mesmo nível eu dou o nome, no outro eu tenho que dar o caminho. Mas e se estiver numa pasta acima? Por exemplo, estou na pasta desenvolvimento. Aqui tem uma figura, ó, voltar.png. E aqui tem uma imagem. Tá vendo? Aliás, aqui está a pasta onde está o arquivo principal. O nosso arquivo que a gente está executando. Então, ele está uma pasta acima da nossa pasta. Ou seja, essa pasta aqui é filho da pasta desenvolvimento e a imagem está na pasta desenvolvimento. Como é que eu faço para sair dessa pasta aula imagens e pegar essa imagem? Aqui tem um segredinho, meu amigo. Vamos lá, gafanhoto. Você não vai mais chamar a pasta, porque você não tem que entrar em pasta nenhuma. Pelo contrário, você tem que sair da sua pasta. Então você vai trocar isso aqui por dois pontinhos. Toda vez que você põe dois pontos, quer dizer, suba uma pasta da onde você está e procure o arquivo que você quer. Vamos ver? Voltar.png. Então eu vou aqui no voltar.png. Galera, também pode acontecer de dar erro de você, por exemplo, colocar em qualquer um desses lugares os nomes errados. Em vez de você voltar minúsculo, você colocar uma letra em maiúsculo, em vez de colocar JPG em vez de PNG. Por isso é bom saber que tipo que é o arquivo de imagem. Vamos lá? Ou seja, o que você está falando para ele? Ó? Opa! Saia da pasta da onde você está e ache um arquivo voltar PNG. Então ele tem que fazer esse percurso aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu sou esse carinha. Vou voltar uma pasta, desenvolvimento, e vou achar esse cara. Vamos ver se funciona. Recarrego. Olha só. Ou seja, ele saiu numa pasta para procurar um arquivo. Mas professor, vamos lá, perguntas. Se eu tivesse que sair e procurar dentro dessa pasta imagem que está aqui, você teria que dar o caminho. Então você sairia barra imagens barra e daí você procuraria. Por exemplo, aqui ó, vamos procurar um aqui. Esse campus.png. Vamos nessa? Então olha o que ele vai fazer agora. Ele vai nesse arquivo, ele vai subir uma pasta, sair, vai entrar nessa aqui e vai achar esse campus.png. Então tem que dar todo o caminho. Primeira coisa, esse dois pontos aqui, ó, ele já tá. Opa! Ele já saiu da pasta. Agora eu vou entrar na pasta que tá a imagem, que eu dei o nome de imagens. E agora eu vou chamar a imagem que eu quero, campus.png. Ctrl S. Chegou ali. Vamos ver. Recarrego. Olha só. A mesma imagem.
Então, nós começamos a ter, óbvio que ela está meio grande, né? Eu posso fazer, por exemplo, isso aqui, ó, um widget de 300. Vamos deixar ela mais bonitinha. Aqui. Galera, vocês estão ouvindo um barulho ali, é a minha gatinha que está dormindo aqui do meu lado e ela ronca. Incrível que pareça, nunca soube que gato roncava, mas essa aqui, tá? Ele está saindo aqui no áudio. Então, pode ver que ele está aqui. Uma outra coisa que eu posso fazer, aqui com imagens que eu posso trabalhar, por exemplo, é trabalhar com a característica da borda. Se eu chamar o atributo border, eu vou colocar ele aqui, ó, na imagem, e eu posso criar uma borda espessa para ele. Eu vou colocar uma borda de 2. O que isso vai fazer? Vai fazer com que a minha imagem crie uma espécie de borda, ó. Tá vendo? Ela criou uma bordinha aqui. À medida que eu vou colocando, aumentando essa borda aqui, vamos colocar aqui uns 5, ela vai engrossando, ó. Dou um Ctrl S, obviamente, né? E, entendeu? Então, também é uma outra característica para separação. Beleza, galera? Uma outra coisa que eu também posso fazer é juntar o que eu já fiz antes. Então, além disso aqui, ó, eu posso pegar e transformar essa imagem num link para outro lugar, ou seja, vou transformar ela num botão. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou pegar aqui o meu código e antes da tag image, eu vou ter que lembrar qual tag que era de link, que é a tag A, ó, tá vendo? Chamo ela, a tag de link, dou um espaço, pego esse código de imagem que está aqui, que eu já sei que define aquela imagem, corto ele daqui e coloco dentro da tag de link, ó, tá vendo? Quando eu fizer isso, o que você está dizendo? Você está dizendo que essa imagem com a borda 5 vai virar um link. Para onde? Para o meu destino. Lembra que o destino é dentro do href? Então, vamos colocar um destino para ele. Vamos colocar lá http https www.globo.com. Por que você só usa esse link, professor? Porque é o que eu lembro de cabeça. Então, vamos lá. Não, Ctrl S, então quer dizer, vai estar a imagem, mas em volta dela vai ter um link. Tá vendo? Por quê? Porque a tag img está entre o abre e o fecha da tag A, que é de link. Então, olha lá. Recarregou. Pode ver aqui, ó. Ficou até meio azulado. Cheguei aqui, ó. Quando eu passo o mouse em cima da imagem, ele já vira uma mãozinha, ó. Opa! Então quer dizer que ele já vai para algum canto. Vamos ver. Cliquei. Carregou. Então, a gente tem isso aí. Beleza? Povo lindo, seguinte. Não voltar. Se ninguém falou que vocês são lindos, eu estou falando agora. Então, vamos lá. Mais uma pra gente encerrar a aula. Chegou aqui, ó. Se você reparou, todos os links que a gente abriu até agora sempre foram na mesma aba. É interessante que quando você abre um link, para não ficar esse esquema de vai e volta, ó, você coloca ele para abrir numa abinha nova, ó. Criar uma nova aba aqui e ele abrir. Então vai ter isso aqui. Então, como que você faz isso? Você vai chegar aqui no teu Sublime, aqui na tag A, depois que você colocou href, você vai colocar aqui, ó, um espaço e o atributo target, entendeu? Esse target, ele quer dizer o alvo que você vai trabalhar. Você vai colocar assim, underline, underline, blank. Opa. Cadê? Blank. Esse atributo com essa definição blank, ele vai abrir uma aba nova. Então ele abre o link que está grudado à imagem na aba nova.
Então, vamos lá. Recarrego, clico, ó. Ele abriu uma nova aba, ó. Tá aqui a minha inserção, mas ele abriu uma aba nova para mim poder trabalhar. Então, são algumas características que eu tenho, entenderam? Uma outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó, tá vendo esse fundo branco? Tá muito chato isso aqui. Eu posso pegar aqui, ó, no body, que a gente já viu que ele, por exemplo, tem o background, eu posso colocar a característica do atributo BG Color. O que é o BG Color, professor? É a cor de fundo. Então eu vou colocar uma cor aqui, por exemplo, Blue. Tá vendo? Isso aqui vai definir que a cor, salvei, né? Ó, fique azul. Feio pra caramba, mas beleza. Aqui outra coisa, ó, eu posso colocar cores em hexadecimal também. Então, se eu colocar aqui um hashtag, cadê meu hashtag aqui que sumiu do meu teclado? Um hashtag, um número, ele vai colocar para mim. FF 1, 2, 3, 3. Vamos ver que cor que sai. Chutei a cor aqui, galera. Olha lá, um vermelhinho meio laranja, alguma coisa assim. Então, tem esse aí. Mais pra frente nós vamos falar de cores. Então, até aqui. Não mudou muito. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou estar disponibilizando esses arquivos com as imagens para vocês, pra gente poder estar trabalhando.